Para resolver essa questão que caiu no concurso público de 2025 do TJSP para o cargo de escrevente, nós vamos usar o quadrado da soma de dois termos, que é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Além de outros detalhes que são informados pelo enunciado, como, por exemplo, que esses dois retângulos são idênticos e que essa figura maior aqui é um quadrado. O nosso objetivo é calcular o perímetro de um desses retângulos. Como a gente não sabe qual é a medida dos lados desses retângulos, então a gente pode, por exemplo, denotar por x a medida deste lado desse retângulo, e como os dois são idênticos, aqui também será x. Esse lado que está no desenho como sendo o lado maior, eu vou chamar de y, consequentemente, aqui embaixo é y também. Como essa figura maior é um quadrado, então esse lado que está na vertical, que mede x mais y mais 4, ele tem que ter a mesma medida que o lado que está na horizontal, que é y mais 10. Logo, a gente já tem uma primeira equação. E dessa primeira equação, a gente pode cancelar os y's e sobrou x mais 4 igual a 10. Agora eu te pergunto, que número que somado com 4 resulta em 10? Se você está com pressa e não percebeu, então você poderia fazer x igual a 10 menos 4, que é 6 centímetros. Logo, aqui a gente já conseguiu uma informação, que é 6 centímetros, e nós podemos avançar usando esse 253 centímetros quadrados aqui. O que significa esse 253? Pelo que está informado no enunciado, a área do quadrado menos a área dos dois retângulos é esse valor. Então, vamos organizar isso em termos de equações. A área do quadrado. A gente acabou de descobrir que o x vale 6, então a área do quadrado é o quadrado da medida do lado. Qual que é a medida do lado? Nesse caso da vertical, y mais 6 mais 4, ou y mais 10. Esse fato você consegue diretamente olhando aqui para o lado que está na horizontal, que é y mais 10. Então, a área desse quadrado aí, a gente sabe que é, só a área do quadrado, a gente sabe que é y mais 10 elevado a 2. Pela formulinha do quadrado da soma de dois termos, nós temos que o primeiro termo é y, então nós vamos elevar y a 2. Depois nós vamos somar com duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, ou duas vezes o segundo vezes o primeiro. Duas vezes o segundo dá 20, 2 vezes 10 é 20, vezes o y, 20y, mais o segundo termo, que é 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. Então essa daí é a área do quadrado. Nós temos que tirar dessa área essas duas áreas dos retângulos. A gente descobriu que o x vale 6, mas nós não sabemos qual é o valor de y. Mas podemos garantir que a área desse retângulo é 6 vezes y, 6y. E a mesma coisa para o outro, 6y. Ao todo, então, são 12y. Logo, se a gente pegar essa área toda e tirar 12y, nós vamos ter 253 centímetros quadrados. Vamos escrever isso? Essa área, qual que é? A área do quadrado, a área toda. Y ao quadrado mais 20y mais 100. E a gente vai tirar essas duas áreas, que dá 12y. Fazendo isso, nós obtemos 253 centímetros quadrados. O que a gente pode melhorar nessa equação? O y ao quadrado não tem o que melhorar, mas o 20y ele é semelhante ao menos 12y. Então a gente pode fazer essa subtração. 20y menos 12y dá 8y mais 100 igual a 253. Para a gente poder usar aquela formulinha para encontrar as raízes da equação do segundo grau, nós temos que ter desse lado aqui igual a zero. Nós temos que subtrair 253 dos dois lados. Ou seja, nós temos que fazer isso aqui, ó, y ao quadrado mais 8y mais 100 menos 253 igual a 253 menos 253, que é zero. Então, tudo que eu fiz foi subtrair 253 dos dois lados da equação. Melhorando esse último termo, nós temos y ao quadrado mais 8y, 100 menos 253 dá menos 153. Agora sim a gente tem a equação do segundo grau no formato que a gente precisa para calcular o valor de y. Qual que é o termo que multiplica o y ao quadrado? Quando não aparece nada, é 1. Então a gente vai usar aqui o a é igual a 1, o b é o termo que multiplica o y, que é 8, e o c é o termo sozinho, que é menos 153. Isso a gente vai usar na fórmula que tem aquele delta. Qual que é o delta mesmo? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta é, o valor do b é 8, 8 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 153. Logo, o delta é 64, menos com mais dá menos com menos é mais,
4 vezes 153 dá 612. 612 mais 64, 676. A gente sabe, então, que o y vai ser igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de 676, tudo dividido por 2 vezes a. A raiz quadrada de 676, qual é? Eis a questão. Vamos calcular rapidinho a raiz quadrada de 676. Eu vou fatorar o 676. Eu divido por 2, que dá 338, por 2 de novo, que dá 169. E 169 ele é divisível por 13. 169 dividido por 13 dá 13. 13 é primo. 13 por 13 dá 1. Pronto, a gente fatorou. O que a gente vai usar é de 2 em 2 desses fatores, que 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado, a gente pode tirar dessa raiz aqui. Então, a raiz quadrada de 676 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Quando a gente for extrair a raiz, sobra mais ou menos a raiz quadrada de 2 vezes 13, que é 26. Agora a gente pode continuar nossos cálculos, considerando que aqui embaixo é 2, e nós vamos ter dois valores para o y. Quais são esses valores? Se eu usar o 26 aqui como mais, então menos 8 mais 26 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. E se eu usar o outro valor aqui como negativo, menos 8 menos 26, nem precisaria fazer, porque vai dar negativo, não tem medida de lado de retângulo negativo. Mas tudo bem. Menos 8 com menos 26, menos 34, dividido por 2, menos 17. Então esse daqui a gente nem vai usar. Não usa esse daqui, a gente vai usar o 9. E o que a gente precisa? A gente precisa do perímetro. O que foi perguntado foi o perímetro desse retângulo. O perímetro é a soma das medidas dos lados? Então, se eu tenho 6 aqui, mais 6 aqui dá 12. Esse outro mede 9. Mais 9 de baixo dá 18. 18 mais 12, 30. Então, o perímetro é de 30 centímetros. Alternativa B.